Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso especial de Natal. Em meio a tantas luzes e tradições, é fácil a gente se sentir confortável com a história do nascimento de Jesus. Ela se torna um diorama familiar em nossas mentes. Mas hoje, eu quero convidar vocês a desmontar esse diorama e olhar para as peças originais. Vamos tratar essa história não como um conto, mas como um evento de singularidade. Um ponto na linha do tempo tão denso de significado que ele curva a realidade ao seu redor, dividindo a história humana em antes e depois. Para entender essa singularidade, precisamos viajar no tempo, não para o ano zero, mas para muito, muito antes. Estamos por volta do ano 730 a.C. Imagine o cenário. Não há esperança no ar. Pelo contrário, há um terror palpável. Ao norte, o Império Assírio, a maior superpotência militar da época, age como uma força entrópica, um buraco negro devorador de nações. Eles não apenas conquistavam, eles aniquilavam culturas, deportavam povos inteiros, deixando um traço de desolação. O reino do norte de Israel está prestes a ser varrido do mapa. O reino do sul, Judá, está em pânico. Seus líderes fazem alianças políticas desesperadas. A escuridão que o profeta Isaías descreve não é poética, é geopolítica. É o medo real de que seu povo, sua cultura e sua história estão prestes a terminar. É nesse breu absoluto, nessa noite de 700 anos, que uma voz profética acende uma pequena chama. É aqui, em Isaías capítulo 9, que encontramos uma das passagens mais desafiadoramente esperançosas de toda a literatura antiga. Isaías diz: "O povo que andava em trevas viu uma grande luz." E então, ele escreve a origin story de um rei que ninguém poderia prever. Porque um menino nos nasceu. A salvação não viria de um exército, mas de um nascimento. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, uma sabedoria que transcende a política humana. Deus forte. Aqui, o universo prende a respiração. Isaías não está falando de um rei divino como os faraós. Ele está identificando essa criança com o próprio Criador, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em um mundo governado pela espada, ele promete um reino de paz. Essa profecia era um ato de rebeldia contra o desespero. Era a promessa de que a história não terminaria com a Assíria, nem com a Babilônia que viria depois. A história se curvaria a este menino. 700 anos se passam. A promessa ecoa através de gerações. E então, sob o domínio de outro império, Roma, a promessa começa a se materializar. A história se foca em Maria e José, e na famosa viagem a Belém. E aqui, precisamos corrigir um erro de renderização da nossa imaginação popular, o estábulo. A palavra grega em Lucas 2, katáluma, não significa estalagem comercial. Essa palavra existe, mas não foi usada. Katáluma se refere ao quarto de hóspedes, o cômodo mais nobre de uma casa familiar. A questão não foi que eles foram rejeitados, mas que a casa da família de José já estava cheia. O quarto de hóspedes estava ocupado. Então, eles foram acomodados no coração da casa, o cômodo principal, no térreo, um espaço multifuncional onde a família vivia, comia e, sim, para onde os animais mais valiosos eram trazidos à noite por segurança e calor. A manjedoura, um coxo de pedra, era parte da mobília. Jesus não nasceu isolado e rejeitado. Ele nasceu no meio da vida, no calor, na bagunça e na realidade de um lar humilde. A encarnação começou na sala de estar da humanidade.
E a quem o céu envia a notificação oficial deste evento cósmico? A um grupo de pastores. Em nossa cultura, ser pastor soa bucóico. Naquela sociedade, era um trabalho marginal. Eles eram considerados pouco confiáveis para testemunhar em tribunal. Eram os invisíveis. A escolha deles como primeira audiência é em si um manifesto teológico. O reino que estava sendo inaugurado não operava pelas métricas de poder e status do mundo. Sua primeira declaração foi para aqueles que o mundo não via. A grande luz não brilhou primeiro nos palácios, mas nos campos escuros, para os homens simples. E tudo isso nos leva ao núcleo, ao conceito que desafia nossa compreensão. Se o nascimento de Jesus é uma singularidade, a kenosis é a física impossível que a torna realidade. A palavra de Filipenses 2 significa esvaziamento. Pense nas implicações. O ser que existe fora do tempo e do espaço, cuja natureza é infinita, ilimitada, onipotente. O autor das leis da física, da termodinâmica, da relatividade, esse ser, por um ato de amor incompreensível, escolheu se submeter a essas mesmas leis. Ele não apenas se fez pequeno, ele se esvaziou de sua glória manifesta. É a divindade em modo de contenção voluntária. É o oceano se derramando em uma única gota. O criador do DNA, agora codificado por ele. O verbo que deu origem à linguagem, agora aprendendo a balbuciar. Essa é a força motriz do Natal. Não é apenas Deus conosco, é Deus como nós, em nossa mais absoluta vulnerabilidade. A escuridão de Isaías era real, o medo era real. E a resposta de Deus não foi enviar um exército, mas um bebê. Ele não combateu as trevas com um poder esmagador, mas acendindo uma luz invencível no lugar mais inesperado. O Natal, então, é a celebração dessa singularidade de esperança. A afirmação de que, não importa quão escura a noite pareça, seja a escuridão de um império opressor ou a escuridão dentro de nós, a luz entrou na nossa realidade. E essa luz tem um nome. Se você deseja explorar essas camadas de significado por conta própria, uma Bíblia de estudo é o melhor mapa do tesouro que existe. É um convite para você mesmo se tornar um explorador do texto sagrado. O link para a que eu mais confio está na descrição. Muito obrigada por essa jornada. Que o seu Natal seja cheio de paz, alegria e, acima de tudo, um profundo e renovado senso de assombro. Até a próxima!